Meus agradecimentos ao professor Jacques. Eu acho que essas contribuições do Projeto Métricas já foram extensivamente, né, abordadas aqui, mas é sempre muito importante, né, para a nossa universidade sentir, né, essa pujança e esse investimento, né, em multiplicar essas questões relativas a indicadores, a métricas, né, que tanto precisamos, né, no Brasil todo. Bom, eu vou iniciar sem demora, temos o nosso tempo, né, professor? E no nosso capítulo, então, que é a universidade como indutora do desenvolvimento regional. Eu acho que inicialmente, né, é importante lembrar a estrutura da Unesp, né, é uma estrutura multicamp, nós temos unidades em 24 cidades no estado de São Paulo, e isso, né, a gente tem procurado deslocar um pouquinho, né, é claro que é um grande desafio, mas tirar um pouco, né, a palavra problema e colocar como oportunidade, né? Nós podemos estar em 24 municípios do estado de São Paulo e experimentando, né, essa importante ação de comunicação com a sociedade e ouvindo, né, ouvindo as demandas e, obviamente, né, cada uma das 34 unidades que estão nessas 24 cidades, elas têm competências, né, docentes e outros servidores muito capacitados para entender quais são essas demandas e, na medida do possível, construirmos juntos, né, as respostas, né? Já foi mencionado aqui por outros participantes aqui do evento, esse importante momento, né, de virada, aonde nós estamos aí cada vez mais dando relevância às ações de extensão, né, e, por conseguinte, tendo esse feedback, nos aproximando da sociedade para entender melhor, né, quais são essas importantes demandas e que vão resultar, então, numa visibilidade mais favorável, né, para a universidade por parte da sociedade. Nesse capítulo, nós optamos, né, por selecionar algumas áreas em que a Unesp ela tem uma pujança, uma robustez já amplamente reconhecida, né, principalmente na área de saúde e também aí considerando, né, o perfil econômico de todo o interior paulista, né, o agro, né, a veterinária, são fortalezas da Unesp que a gente reconhece em diversas unidades, e nós optamos, então, por fazer um levantamento dos egressos atuando, né, por exemplo, na área de saúde por todo o estado de São Paulo. A gente percebe que esses egressos eles estão distribuídos por todo o estado e, logicamente, eles se concentram, né, nas maiores cidades e principalmente naquelas cidades onde eles tiveram, né, a sua formação. A área de saúde na Unesp, nós temos aí a Faculdade de Medicina em Botucatu, enfermagem, farmácia e bioquímica em Araraquara, fisioterapia, né, uma gama aí bastante ampla de cursos de graduação e de pós-graduação, né, vocacionados e aí focados, né, numa formação de excelência, e a gente vê o quanto as sociedades, né, as comunidades locais, regionalmente se beneficiam, né, por essa presença da Unesp e dos seus egressos, né, oferecendo tratamentos, né, de saúde, odontológicos, né, nós temos as faculdades de odontologia em 3 localidades, Araçatuba, Araraquara e São José dos Campos, portanto, existe aí, né, um aproveitamento da sociedade e uma visibilidade da Unesp por conta desses serviços aí amplamente oferecidos e que trazem uma melhoria de vida para as comunidades que estão ali locais. Não posso deixar, né, de destacar, e a gente abordou isso no capítulo também, o grande impacto, né, da presença dessas unidades da Unesp por todo o estado durante a pandemia, né, quando não apenas a questão de diagnóstico, mas também muita pesquisa científica e orientação sobre como, né, as pessoas, né, a população no estado deveriam se comportar para lidar da melhor forma possível com
né, os graves problemas aí que a pandemia trouxe. E muito importante também mencionar que não apenas as unidades que lidam diretamente com saúde, mas outras também se envolveram muito, né, com as ações, né, necessárias para que a população no estado de São Paulo lidasse, né, com a pandemia. Eu queria aqui destacar, né, por exemplo, o Instituto de Química, que logo de início se lançou a produção do álcool em gel. Eu acho que todos aqui se lembram que nos momentos iniciais não existia álcool em gel, né, para atender a demanda, e em 2 semanas nós estávamos colocando centenas de litros de álcool em gel, principalmente na prefeitura de Araraquara, né, com a qual a gente estabeleceu convênio para distribuição para hospitais e entidades assistenciais, mas também para diversas cidades do entorno, chegando aí até algumas cidades mais distantes, como Barretos, Pirassununga, todas beneficiadas por essa iniciativa, e muito bacana também inspirando outras universidades a seguirem, né, esse caminho e começarem a produção do álcool em gel, que foi, né, uma forma aí de contribuição para que a população lidasse aí um pouquinho melhor com os graves prejuízos da pandemia. Uma outra vertente que também merece destaque, né, e a gente comentou no capítulo, foi o envolvimento da Faculdade de Ciências e Letras, né, docentes com projetos na periferia de Araraquara, a FCL, então, levando não só orientações, mas o próprio álcool em gel, e orientando essas populações para que, né, eles tivessem aí uma assistência mais eficiente, né, e pudessem lidar aí com essa questão aí tão grave. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar aqui, né, e que abordamos no livro, a questão do agro, né? Nós temos aí na Unesp muitas unidades, né, faculdades de ciências agronômicas, veterinária. Essa é uma das grandes fortalezas aí da Unesp, e nós temos, né, no estado de São Paulo a percepção aí, né, de que grande parte do estado, e eu trabalho na área de produtos naturais, né, a conservação da biodiversidade é um dos temas aí muito caros para mim, mas nós sabemos, né, que o que resta, né, de cerrado no interior de São Paulo são pequenas manchas, né? E grande parte do cerrado, então, tomado, né, por plantações de cana, e essa é uma parte do agro, né, de uma importância inquestionável. E, lógico, temos grupos de pesquisa, né, que, voltados aí à otimização do processo, né, de produção do etanol, engenharia genética das leveduras que transformam, né, os açúcares em etanol, a comunidade do Instituto de Química, o projeto Bioenfapesp, né, com vários integrantes da Unesp trabalhando, né, novos materiais e catalisadores também para otimizar essa conversão. Ou seja, existe aí, né, uma pujança, né, em termos de pesquisa voltada aí para essa otimização da produção do etanol, que muito contribui, né, inclusive o etanol de segunda geração, né, podendo aí multiplicar várias vezes a produção por hectare, né, e isso acaba tendo um impacto também muito relevante na redução da pressão sobre os remanescentes do cerrado, né? Então, a gente tem aí, né, a pesquisa e a ação dos pesquisadores da Unesp dando contribuições, né, para a evolução aí na produção do biocombustível, e isso reverbera também positivamente, né, nas ações de conservação. E sobre as ações de conservação, né, é importante, alguns já mencionaram também a questão das políticas públicas, né, o quanto a pesquisa realizada dentro da Unesp contribui, né, por exemplo, as ações de conservação na beira dos rios, né, as matas de galeria, conservação de cursos d'água, e isso foram resultados aí importantes, né, no âmbito do projeto Biota-Fapesp, para estabelecimento de políticas públicas da área mínima, né, que deve ser preservada ao longo dos rios. Ou seja, um portfólio aí muito interessante, né, de ações
que a universidade, né, desenvolve, né, que trazem aí condições melhores de vida. Várias dessas coisas que eu mencionei e outros exemplos que a gente destacou no livro são muito importantes e têm uma correlação, né, muito direta aí com os objetivos do desenvolvimento sustentável. E eu queria, né, para finalizar, apenas levantar uma questão que para mim também é muito cara, que é o letramento científico. Várias unidades da Unesp, elas têm os centros de ciência, né, museus de ciência, aonde, por convênios com as prefeituras, nós recebemos alunos do ensino médio, do ensino fundamental, e nesses espaços, então, né, nós estamos conseguindo, né, promover aí uma geração que visita, né, as exposições, né, na área de física, de química, biologia, instalações, né, para conhecer um pouquinho mais sobre o que é sustentabilidade, fontes alternativas de energia. E esses alunos, esses jovens, eles, então, frequentando esse ambiente, entendendo como se faz ciência, né, a aplicação do método científico, fica claro por que a ciência é tão confiável, porque ela gera dados tão confiáveis. E a gente espera que, com isso, né, essa geração seja uma geração que apoia a universidade, apoia os cientistas, e não tem dúvida de que ciência é o caminho. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu agradeço Jacques Marcovitch, a equipe do projeto, pela inclusão do nosso capítulo nesse terceiro volume. Eu sou apenas coautor, né? O trabalho foi elaborado em coautoria com 2 colegas do Instituto de Economia da Unicamp, o professor Marcelo Cunha e o professor Maurício Serra. Tentamos contribuir com uma avaliação do papel das universidades, no caso específico da Unicamp, no desenvolvimento regional. É um tema sobre o qual existe vasta literatura, e nossa contribuição foi tentar pôr números específicos relativos à Unicamp como evidência de que efetivamente essa contribuição, esse papel existe e é bastante relevante. Não é simples estimar a contribuição da universidade ou de uma instituição de ensino superior para o desenvolvimento regional, embora pareça ser bastante evidente. Mas nem sempre as coisas evidentes são fáceis de comprovar, não é? Porque uma parte da contribuição é intangível. O esforço, então, de tornar tangível essa parte da contribuição requer alguma criatividade. Por outro lado, a contribuição não é apenas a contribuição direta, há também uma contribuição indireta, através da capacidade de indução que as atividades de ensino superior, de pesquisa, de formação, tem a capacidade de mobilizar outros atores. Então, é uma contribuição indireta para o desenvolvimento regional. O estudo, que consta aqui no capítulo, ele foi inspirado num trabalho elaborado em 2020-21, na gestão do professor Marcelo Nobel, reitor da Unicamp na época, um trabalho encomendado pela coordenadora geral da universidade à época, a professora Teresa Advarts, inspirado num trabalho que a Universidade de Oxford encomendou para uma empresa de consultoria. A encomenda era que se estimasse, a partir de técnicas econométricas, econômicas, convencionais, qual era o impacto econômico da Universidade de Oxford na economia do Reino Unido. O estudo, a metodologia é absolutamente trivial entre economistas. Trata-se de recorrer à matriz de relações intersetoriais, insumo-produto, herança, do prêmio Nobel Leontief, né?
elaborada periodicamente e atualizada periodicamente pelo IBGE, no caso do Brasil. E foi possível, então, replicar a metodologia utilizada pela Universidade de Oxford com dados da Unicamp. O mérito, talvez, da Unicamp tenha sido compilar ao longo do tempo dados que permitiam reproduzir este exercício. Mas o exercício em si é trivial, portanto, pode ser replicado para qualquer outra instituição de ensino superior no estado de São Paulo ou no Brasil, desde que os dados tenham sido sistematicamente coletados e, enfim, trabalhados. Naquele estudo que inspirou esse trabalho que consta aqui no livro, o que nós fizemos foi avaliar, então, o impacto econômico das despesas que a Unicamp fazia na sua folha de salários, nas suas compras, investimentos, bens de consumo. E constatamos que, efetivamente, esses recursos que a Unicamp recebe voltam à economia, voltam ao mercado, voltam à sociedade e se multiplicam como qualquer outra despesa de qualquer outra instituição pública ou privada, de ensino ou de qualquer outro ramo da atividade econômica. Nós também constatamos qual era o impacto da presença dos nossos praticamente 30.000 estudantes na economia da cidade de Campinas, e mais especificamente de Barão Geraldo. Eles também gastam, e também esses gastos se multiplicam, se reproduzem na economia. Finalmente, olhamos para as empresas que nasceram da Unicamp, não chamamos elas de filhas da Unicamp, não são necessariamente spin-offs, porque elas são foram fundadas por ex-alunos, alunos, professores, ex-docentes, servidores em geral da universidade. Mas não necessariamente nasceram dentro da universidade. Nasceram por iniciativa de indivíduos que estavam na universidade ou estiveram na universidade. Então, essas empresas também atuam em diversos ramos de atividade econômica, contratam, gastam, investem e, portanto, também indiretamente contribuem para o desenvolvimento regional. O que nós apresentamos aqui nesse capítulo é uma versão atualizada do ponto de vista de dados e que corresponde única e exclusivamente ao impacto das empresas que nós chamamos empresas filhas. Para que vocês tenham uma ideia dos números, que eu não vou reproduzir, tem tabelas, coisas que estão no livro, cuja compra já foi recomendada, né? E eu reitero aqui enfaticamente, em 2022, esse milhar de empresas que nasceram da Unicamp, ou tem pais na Unicamp, mães na Unicamp, faturavam 19 bilhões de reais. Alguma coisa em torno de entre 3,5 e 4 bilhões de dólares, faturamento anual. E empregavam em 2022 44.000 pessoas. Ou seja, o conjunto de empresas cujos pais e mães estiveram na Unicamp representam um volume de empregos gerados equivalente ao de uma grande empresa, por exemplo, uma montadora da indústria automobilística no mundo. O exercício através de Leontief, através da matriz de relações intersetoriais, mostra que cada real gasto por cada uma dessas empresas gerou R$1,50 adicional na economia. Cada emprego gerado em cada uma dessas empresas gerou um outro emprego, gerou 2 empregos, então, no total da economia. E praticamente toda a parte de rendimentos, renda, não é valor da produção, é só renda, salários, lucros, aluguéis, juros, gerados por essas empresas nas suas atividades econômicas, tiveram uma contribuição equivalente para o PIB. O estudo mostra que aproximadamente 90% de todo esse impacto econômico se concentra no estado de São Paulo. Nós já tínhamos dito no estudo anterior, né,
uma frase com certo apelo de marketing, né? Que a universidade, pelo menos a Unicamp, e acho que isso deve ser verdade em maior ou menor medida para todas, elas se pagam. Geram uma atividade econômica que gera receita tributária muito próxima, em alguns casos, que ultrapassa o valor dos recursos que a Unicamp recebe do Tesouro do Estado. Esta é uma conclusão que eu acho que torna tangível uma parte da contribuição da universidade para esse movimento. É claro que não é a parte mais importante. A parte mais relevante é a intangível. Mas quando a gente tem que argumentar perante a Assembleia do Estado, Câmara Municipal, Congresso Nacional, é bom ter alguns números mais simples, mais compreensíveis, mais autoevidentes. Muito obrigado. Agora, vindo da Holanda, a Giovana Lima, que é a nossa pesquisa colaboradora, ela tem um título que ela tinha no Trinity College da Holanda, Impact Officer. Isso é algo que nós vamos ouvir a experiência da Giovana, tanto na Irlanda como agora na Holanda. Obrigada, professor Jacques. Bom dia a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui, conhecer muita gente que a gente tem convivido virtualmente. É a primeira vez que a gente tem a oportunidade de dar um abraço e tomar um café juntos. É muito bom falar por último nessa mesa, porque eu trabalho no meu dia a dia com estruturar e abordar de forma sistemática e perene dentro das universidades o que a professora Dulce já indicou como exemplos do potencial de impacto das universidades. Então, eu tenho o prazer de ser gestora pública e hoje estou gestora universitária e de trabalhar no escritório de estratégia da Universidade de Roterdã e na Trinity trabalhando com impacto da pesquisa especificamente. Hoje eu trabalho com as 3 missões da universidade: educação, ensino, educação, pesquisa e extensão, a gente chama aqui extensão, né? E a organização também, que é acho que o ponto que o professor acabou de ilustrar muito bem, do papel que as nossas universidades têm como instituições âncora também. Então, a gente tem um papel relevante nessa... Eu estou colocando como 4º pilar da universidade, a gente tem essa discussão de universidade cívica, etc. E também, então, nos vários níveis institucionais. Então, eu tenho o prazer de trabalhar tanto no nível do pesquisador, do projeto, do curso, do programa, como também, então, das escolas, da universidade e... Às vezes a gente também tenta influenciar as políticas nacionais e internacionais nesse movimento, dessa agenda de impacto. Então, o capítulo 3 do livro, então, que todos vão comprar hoje com desconto, tenta basicamente responder 3 questões. Muito brevemente, as 2 primeiras questões: o que é impacto social da pesquisa e como que essa agenda avançou nos últimos anos. Então, muito brevemente, eu toco nesses 2 assuntos. Tem 2 blogs no Projeto Métricas que tratam mais a fundo dessas 2 perguntas. E aí, depois, então, inspiração para ação para gestores universitários que querem implementar estratégias de adoção do impacto social da pesquisa como parte da estratégia de gestão universitária. Então, eu tenho muito prazer que o meu capítulo trata de tudo que foi falado na mesa de abertura em relação à gestão da governança acadêmica, o papel da ciência no ecossistema de inovação, e também... mas também com muita humildade. Então, estou vindo, não quero ter o papel colonizador de vir da Europa, com exemplos que devem ser adotados e modismos, como o professor colocou na abertura, de que não cabem na realidade brasileira. Então, basicamente, o capítulo traz experiências que eu vivo e sou apresentada, não só nos países que eu estou, mas também monitorando a realidade internacional na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá, enfim. E aí, mas grande parte das estratégias de inspirações para ação, a gente chama no capítulo, são da realidade europeia e tratam, então, de como que a gente, dentro das nossas universidades, pode ter uma gestão sistêmica para a adoção do impacto social. Então, os exemplos tratam de políticas de RH, como recrutamento, seleção, treinamento,
trata do suporte ao ciclo completo da pesquisa, então entender que a pesquisa não acaba na publicação, mas também como que vai ser explorado, aquele conhecimento gerado. Comunicação científica, então é um tema que a próxima mesa de ciência aberta obviamente vai tocar bastante, e engajamento, como que a gente pode organizar essa relação com a sociedade de uma forma estruturada, porque a professora Dulce muito bem falou como que a gente reagiu na Covid-19, como que a gente pode então ter isso como dia a dia, em vez de ser uma reação a uma pandemia, por exemplo. Então, mais ou menos essas são os temas que eu trato no capítulo. Tenho um grande prazer de ser colaboradora do projeto, estarei aqui o dia todo para conversar e teria o maior prazer também em continuar as conversas e compartilhar, porque é um jeito de contribuir com a realidade brasileira, mesmo estando fora. Muito obrigada. Nós estamos encerrando a primeira mesa com 3 contribuições significativas. Uma vindo da Unesp, que para aqueles que não são de São Paulo, é uma universidade que a distância entre seus campi extremos, entre Guaratinguetá e Ilha Solteira, é mais de quase 1.000 quilômetros. Isso mostra um pouco a dimensão e a complexidade da governança dessa universidade. Do professor Mariano Laplani, esse trabalho que acaba de ser apresentado, inclusive, no curso que a FAPESP está organizando para os seus quadros, ele é efetivamente inspirador, porque ele conseguiu quantificar algo que muita gente sabia, mas que nunca conseguiu finalmente quantificar. E para encerrar, recomendo muito a leitura de um texto curto da Giovanna Lima, que está no Métricas, no site. Ele tem um título muito curto, mas é um texto incontornável. O título desse artigo se chama E daí? E ela pergunta a todos os pesquisadores, e nós acabamos absorvendo essa pergunta para os nossos orientados, e daí? O que você faz? Qual vai ser o impacto? Como você vai envolver os stakeholders? Como você vai assegurar a disseminação do conhecimento construído? Por esse motivo, e com muita satisfação que nós encerramos essa primeira mesa, eu agradeço a presença de todos e nós vamos voltar agora para a segunda mesa, que trata de ciência aberta. Muito obrigado.